Vamos louvar ao Senhor, cantar que o amor dele não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Comum quando a gente está conversando com pessoas que estão lendo a Bíblia, o comentário de que não entendem muitas coisas porque não tem noção do período quando aconteceu. E lendo o tempo bíblico vai te dar esse norte para que você possa, pelo menos historicamente e temporalmente, saber o período que você está lendo. Inclusive, hoje já existem ferramentas interessantes, por exemplo, tem a Bíblia em ordem cronológica. Se você fizer e acompanhar todas as aulas dessa série, não vai ser necessário você adquirir uma Bíblia em ordem cronológica. Você vai saber a ordem cronológica da Bíblia. Então, Gabi, coloca aí o nosso primeiro slide e não pegue suas anotações. Quem está fazendo anotações, não pegue, eu quero ver vocês. Então, nós temos aí a linha do tempo, bíblica. Colocamos aí alguns traços na reta para que a gente relembre o que nós vimos na última aula.
Então eu quero fazer em forma de pergunta. Ok? Quais são os dois principais eventos dessa linha do tempo bíblico? Criação e nascimento de Jesus. Então, coloque aí, Gabi, os dois principais eventos: criação e o nascimento de Jesus. Eu preciso enfatizar que as datas que nós iremos colocar, não colocaremos as datas precisas de datas que são precisas. Nós vamos colocar datas arredondadas para que facilite a tua assimilação. Ok? Então, gente, o próximo personagem dessa reta que é marcante na Bíblia, quem é? Ok? Abraão. Então está ali a data aproximada para Abraão, que é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Mais um personagem importante dessa reta, quem é? Quem é? O segundo rei de Israel, o rei Davi. Então põe aí então o próximo slide. Davi, aliás, foi o dilúvio. Pode colocar o próximo já também, Gabi. Davi. Então na aula passada nós vimos essas datas com esses eventos ou personagens. Eu acredito que aqui é o momento oportuno para a gente fazer algumas reflexões sobre essas datas. Ainda anteontem e ontem, estava assistindo, salvo engano, mas era o History, aquele canal da Discovery, falando sobre reconstruindo ou construindo o planeta Terra. E quando se trata das apresentações, por exemplo, dos canais Discovery sobre o planeta, sobre o universo, as datas que aparecem, ou que eles falam, são datas que falam de milhões e milhões de anos. Aqui nós não temos subsídio, nem tampouco autoridade acadêmica para bater o martelo. Mas, pelo que eu tenho percebido nas minhas pesquisas, que a dúvida, ou as dúvidas estão com relação ao tempo de Abraão para trás. De Abraão para frente, as datas, quando divergem, é por questões, talvez no máximo, de um século, mas nem décadas, quando divergem. De Abraão para frente, a história secular, inclusive, pontua. O problema está de Abraão para trás. Por exemplo, nós colocamos aí o dilúvio, acontecido mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Quanto tempo depois da criação? 1.500 anos. Muitos, inclusive estou falando de teólogos, bíblias de estudo, por exemplo, a NVI de estudo, a Bíblia eu tenho ela, eles não datam, por exemplo, o dilúvio nem a criação. Repito, nós estamos datando para facilitar a sua assimilação. Mas olha só, até algum tempo atrás, não havia tanto problema sobre essas datas. Parece-me que tem havido uma influência muito forte da teoria da evolução por causa disso. Vou colocar aqui, pelo menos, algumas reflexões. Repito, eu não tenho autoridade para isso, mas eu gostaria, inclusive, de desafiar você a ler. Leia uma coisa, leia outra. Vou começar assim. A evolução diz que o mundo criado... O mundo criado, não. O mundo que surgiu do nada, tem milhões e milhões de anos. Não lembro, cada vez que eles... milhões e milhões de anos. Pasmem para essa informação. Eu pasmei quando eu li ela a primeira vez, há uns 12, 10 anos atrás, num livro de um dos maiores apologistas cristãos, chamado Norman Geisler.
fundamentos inabaláveis. A data que a teoria da evolução começou a datar o universo, para que eles datavam há 10 anos atrás, a margem de erro deles está nada mais, nada menos de que 99,9% de erro. Dá para acreditar num negócio desse? Entendeu a informação? A data que eles começaram a bater o martelo dizendo que o universo existia, quando a teoria começou a se corporificar, para que eles diziam há 10 anos atrás, a margem de erro deles está em 99,9%. Uma outra informação importantíssima. Há uns 8 anos atrás, no máximo 9 anos, saiu uma edição da revista Veja, que é um especial do Big Bang. Só Big Bang. Inclusive foi nessa edição onde eles apresentam aquele acelerador de partículas, eu não lembro o nome que criaram para supostamente simular um novo Big Bang. Alguém lembra o nome daquele aparelho? Isso, esse daí mesmo. Olha só. Interessante que eu achei, é fácil, só você ir lá no Google colocar revista Veja, edição especial do Big Bang. Coloca lá que vai aparecer. Eu li essa revista, inclusive, né, até apresentei aos meus alunos quando eu dava aula de física. Mas uma coisa interessante. Como é que eu colocaria aqui? Os eventos, ou o que foi surgido, como é que eu colocaria aqui? Eu quero uma palavra, não está me... Mas vou tentar falar e depois, se você não entender, eu vou tentar arrumar a palavra. Na evolução, a ordem das coisas que apareceram é a mesma ordem das coisas que foram criadas na criação. Deu para entender a informação? Vamos lá. Na evolução, quem é o último ser que aparece no planeta? O homem. Na criação, quem é o último criado? O homem. E quando você vai olhando as eras da evolução e comparando com os dias da criação, a ordem é a mesma. Aí eu faço uma pergunta: quem plagiou quem? Quando o autor bíblico colocou lá a ordem das coisas que foram criadas, foi há 3.500 anos atrás. E, supostamente, uma ciência, que não é ciência, milhares de anos na frente, não discorda de uma vírgula na ordem que foi as coisas aparecendo. Estou colocando conforme eles dizem. Um outro detalhe importante. A divergência, como eu falei, assim, né, que a gente não quero que você saia daqui, não, o mundo tem 4.000 anos de criação. 6.000 anos, no caso, né, hoje. Mas é de Abraão para trás. Olha só. A divergência está de Abraão para trás. De Abraão para frente, tanto a história secular como a própria cronologia bíblica batem. Mas olha só. Ainda ontem li um artigo de um teólogo dos mais respeitáveis do mundo vivo, chamado Walter Kaiser Jr. Ele é especialista em Antigo Testamento. E a pergunta dele num artigo, nesse livro, acho que o Jonas conhece, que é O Plano da Promessa de Deus. Se as genealogias nas quais nós daqui a pouco vamos para elas, de Gênesis 5 e de Gênesis 11, era um pontual para a gente datar a criação de Adão. No entendimento desse teólogo, não. E ele dá duas razões que não faz, para mim, muito sentido. Mas olha só. Se a gente pega de Abraão para trás, onde há divergência, a data que a história secular coloca Abraão, pasmem, vocês vão ver daqui a pouquinho, é mais ou menos a mesma data que a cronologia bíblica pela genealogia também vai colocar Abraão. Mesma data. Então, qual é a intenção dessas reflexões? Estude, olhe os dois lados. Lembra, eu sempre gosto de citar. Olhe a teoria da evolução e olhe a teoria da criação. Observe as duas
e tire as suas conclusões. Acredito que agora dá para a gente ir para aquelas tabelas. Primeiramente, quando a gente vai para Gênesis 5, o capítulo 5, nós temos uma genealogia de Adão a Noé. Eu pedi para vocês fazerem isso aqui, não sei se alguém conseguiu fazer, eu acho que o Felipe conseguiu fazer. Se nós pegarmos essa genealogia, como é que você vai poder chegar no período aproximado do dilúvio? Você pega as 10 gerações de Adão até Noé. E quando foi que cada um passou a gerar filhos? Por exemplo, Adão gerou o seu aparentemente terceiro filho, chamado Sete. Ele tinha 130 anos. Aí você coloca lá. Quando Sete gerou Enos, Sete tinha 105. Enos gerou com 90. Cainã, 70. Maalalel, 65. Jared, 162. Metusalém, 162. O Metusalém casou já bem tarde, não foi, Sná? Já gerou com 162. Tá vendo aí, James? Cara, eu esqueci de ti, né? Metusalém, 162. Lameque também, James, ó. 182. E nós colocamos aí não a idade que Noé gerou. Aí foi quando aconteceu o dilúvio. A Bíblia, se não me engano, Gênesis 7:6 fala que Noé tinha 600 anos. Somando essas datas, nós teremos um tempo de 1656 anos. Entendido? Se você olhar na sua tabela, nós colocamos aproximadamente a data do dilúvio 2.500 anos antes de Cristo, só para ser um valor cheio, fácil de decorar. Pela genealogia bíblica, de Adão a Noé, se não houver nenhuma quebra, por exemplo, alguns teólogos acreditam que esses 10 nomes aqui, do povo antediluviano, foram aqueles mais importantes, mais proeminentes. Tipo, eles citam como exemplo, a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus, filho de... Mas Davi é o pai biológico de Jesus? Foi ele que gerou Jesus? Quando cita, é como um ancestral. E entre Jesus e Davi nós temos um período de tempo de quase 1000 anos. Então, para ele, é possível que isso tenha acontecido. Tá? Então, nós temos, por essa genealogia, nós temos aí, então, um período de tempo de 1656 anos. Próxima tabela, Gabi. Enoque, volta aí. Enoque. Volta lá, Gabi. Enoque não entrou aí. Eu acho que foi na hora que for fazer o slide, Renato. Quando eu somei também com Enoque. Não sei se ele entrou, porque Enoque, nós não colocamos, ele não morreu. Lembra que Enoque não morreu. Mas ele gerou Metusalém, confere? Só dá uma olhadinha aí. Com 65. Então eu não sei. De repente, se você pegou esses números aí, soma, vê se vai dar. Tá? Mas esse valor aqui é com Enoque. Tá? Quando ele gerou o Lameque. Aliás, o Metusalém. Ok. A próxima tabela. A próxima tabela a gente vai pegar agora de Sem, que é um dos filhos de Noé, até Abraão. Gênesis 11, salvo engano, a partir do verso 26, tem essa genealogia. Então, Sem gerou me ajuda aí, se eu falar Alfajarde, não é Al, é Arfajarde. Chad, isso. Com 100 anos. Daqui a pouco eu falo, pastor. O Arfaxade, agora, tá vendo? Arfaxade tinha 35 anos quando gerou o Salá. O Salá gerou o Eber com 30 anos.
Aí vem o Peleg, o Heber 34, gerou o Peleg gerou o Reu com 30, o Reu gerou o Serug com 32, e o Serug gerou o Naor com 29, e Naor gerou Tera, ou de repente tem algumas versões que está Terá, tem um acento no ar, mas Terá, com 70. Vamos fazer um comentário daqui a pouco, interessante. Somando, por que eu não coloquei Abrão, ou Abraão? Porque o último é Terá. Se nós colocarmos Abraão, vai dar também 10 gerações. Essa genealogia leva de 100, por isso que os judeus são chamados de povo semita, porque descende de 100, vai dar 390 anos. Só observação, essa geração aqui é pós-diluviana. A geração que nós passamos anterior, a genealogia anterior, é do povo antediluviano, ok? Então observa só a diferença. Então nós temos aí um período aproximado de tempo de 390 anos. Alguém está anotando? Pode passar? Põe a próxima aí, Gabi. Então o que foi que nós fizemos agora? Uma tabela do período de Adão até Abraão. Ok? Então, primeiramente, Adão até o dilúvio. Quantos anos nós temos lá pela genealogia da Bíblia? 1656 anos. Duração do dilúvio, quanto foi? Nós colocamos 1 ano, mas biblicamente, especificamente, é 1 ano e 10 dias. Agora, deixar bem claro. 40 dias chovendo, mas a terra ficou alagada durante um período de 1 ano. Então, 1 ano. Depois, Sem gerou o Arfaxade. Ele tinha, só antes de colocar a idade de 100. Lá o texto bíblico fala bem categoricamente, 2 anos depois do dilúvio. Então nós somamos 1 ano que ficou alagado, 2 anos depois do dilúvio, e mais 390 anos, que é de 100 a Abrão. Somando tudo, nós temos um período de tempo de quanto tempo? 2049 aproximadamente. Qual foi a data que nós colocamos mais ou menos Abrão? 2000 anos. Vocês veem como os números se aproximam. Agora eu quero mostrar um outro detalhe, não está aí. Venha para Gênesis, capítulo 11. Isso que eu vou falar aqui em Gênesis 11 aparece do mesmo jeito em Gênesis 5, quando fala que Noé gerou a Sem, Cão e Jafé. Gênesis 11, 26. Diz assim: viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Arã. Por essa citação, foi o que eu coloquei naquela tabela anterior, a idade que Tera gerou Abrão, eu coloquei 70 anos conforme está aí. Só que vamos fazer uma pergunta a vocês. Partindo do princípio que cada um dos filhos nasceram de uma vez, ou seja, não foi gêmeos, nem trigêmeos, nem... Partindo do princípio que Tera só tinha uma mulher. Há como nascer 3 filhos no mesmo ano? Não. Mas nós colocamos na nossa lista do tema, nós colocamos 70 anos. Agora, só se você ligeiro, mas já descartamos. Agora venha para Gênesis 11:32. A gente encontra às vezes isso na Bíblia, esses supostos erros. Que não é, só a gente olhar um pouquinho mais, cavar um pouquinho mais, a gente encontra alguma coisa. Olha só. E havendo Tera, quem era Tera? Pai de Abraão. E havendo Tera vivido 205
5 anos ao todo, morreu em... Então presta bem atenção. Isso me chamou muita atenção. Tera, pai de Abraão, morreu na cidade de Harã com 205 anos. Agora, olha Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Pergunta para vocês. Quantos anos tinha Tera quando ele gerou Abrão? Faça as contas aí. Com quantos anos Tera morreu? Ele morreu aonde? Em Harã. Quantos anos tinha Abrão quando partiu de Harã? Então pegue 205 menos 75. 130? Então, na verdade, quando Tera gerou Abrão, ele tinha 130 anos e não 70. A ideia, talvez, do escritor de Gênesis é que quando coloca 70 anos, Tera gerou Abrão. É o outro, Naó, Abraão, Naó e Harã. A ideia aqui foi quando Tera começou a procriar. Mas mais na frente dá esse detalhe. Então, na verdade, se nós fosse voltando àquela lista anterior, aquela tabela anterior, nós colocaríamos quando Tera gerou Abraão, não 70, e sim 130 anos. Ou seja, aumentaria mais aqui 60 anos para fazer um total de 2.109 anos. Mas isso não é, como é que eu diria, importante, só para vocês verem que se a gente segue a genealogia da Bíblia, e se não há nenhuma interrupção de Adão a Noé, e nem de Sem a Abrão, nós teríamos aí um período de tempo de mais ou menos 2.000 anos. Mais um detalhe interessante que eu queria apresentar para vocês é o seguinte. Vamos partir do princípio que não há nenhuma interrupção de tempo de gerações entre Adão e Noé. Então nós temos um período de tempo de 1.656 anos da criação de Adão até o dilúvio. Aí vem outros detalhes que os teólogos estudiosos, não só teólogos, conjecturam. Os dias da criação foram dias de 24 horas. Deixa eu dar alguns detalhes para você pensar. Qual é o fator principal que nos faz saber, ou para medir o tempo, um dia de 24 horas? Quem é o elemento principal disso? Sol. Estava pensando nisso ontem à noite. O Sol foi criado em que dia da criação? O quarto dia. Então até o quarto dia não tinha Sol. Então, gente, isso é, meus irmãos, entrar num pântano. Há muitas coisas interessantes. Vou te dar outro detalhe que o Walter Kaiser Jr. me chamou a atenção. Em que dia Adão foi criado? O sexto dia. Vamos partir do princípio que tinha 24 horas. No sexto dia, Adão foi criado. Ele colocou nome em todos os animais. Ainda ficou deprê, porque não tinha uma auxiliadora. Deus faz ele dormir, faz auxiliador. E será que isso tudo foi em 24 horas? Então tem coisas assim que é melhor a gente ficar na nossa doce inocência. Mas a gente não vai, como eu falei para vocês, eu não tenho autoridade acadêmica para dizer. Agora, só para terminar essas reflexões sobre essas questões, a primeira vez que eu li e ouvi um autor, um cientista, no caso do Adalto Lourenço, bateu o martelo sobre o período de tempo de Adão para cá, 16 mil anos, foi Adalto Lourenço, quando teve aqui o ano, se não me engano, de 2014, bateu o martelo. E eu tenho 2 livros dele, um deles é Como Tudo Começou,
E ele explica com mais detalhes a posição dele sobre isto. Só que a minha pergunta é, não para o Adalto Lourenço não faria isso, talvez ele pudesse se sentir ofendido, mas não era a intenção. Mas dizer a ele assim, o senhor teria, não é nem coragem, mas dizer assim, debateria com os homens que estão dizendo que o mundo tem milhões e milhões de anos. Então, leiam, ouçam e tirem as suas conclusões. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade para acreditar nessa turma. Vou dizer por quê. Até algum tempo atrás, pouquinho tempo atrás, acho que não está com 5 anos, diziam que a gordura animal é um veneno para a saúde humana. Certo? Já estão dizendo agora que a banha de porco é uma maravilha para a saúde. Um povo que não sabe nem o que é ruim e o que é mal, nem para correlação. Eu vou me basear no que eles dizem sobre, né, muita coisa. Então, uma hora o arroz engorda muito, outra hora o arroz é uma beleza. Então, não dá para a gente... Eu, pessoalmente, tenho as minhas, né, conclusões. Ok, queridos. Gabi, põe aí o próximo slide. Ok. Tem mais duas tabelas que eu fiz para comparação. Lembra que na aula anterior ficou aquela questão assim, sobre como é que essas pessoas antediluvianas viviam tanto. Será que o ano deles era o mesmo que o nosso para viverem tanto tempo? Então eu coloquei uma tabela das mesmas gerações, de Adão até Noé, e o tempo que eles viveram. Até o Harismar colocou ali entre Enoque. Não é que ele morreu com 365 anos. Ele foi para o céu com 365 anos. Quando a gente faz uma média aritmética simples, a gente vai encontrar que o período médio de vida que as gerações antediluvianas viveram foi 912 anos. Isso até o dilúvio. Ok? Próxima tabela, Gabi. Aí me deu interesse de fazer uma outra tabela mostrando o tempo de vida das pessoas pós-diluvianas. Eu nem coloquei Noé. Noé já apareceu aqui, tá? A partir de 100. Olha só, eu vou subir, Ronaldo, espero não te atrapalhar. Puxar aquela cortina. Mas dá para ver aqui todos os anos, não dá direitinho aqui? Dá para ver? Perceba que... Olha só. Perceba que ali... Não? Tá. Não dá. Olha só. Então perceba que no povo antediluviano há uma média de idade. Sim ou não? 900, um pouquinho, 900, um ou outro que não chegou aos 900. Aqui, a média. A média mas eu digo assim, há um valor fixo? Sim ou não? Não. Perceba que vai caindo vertiginosamente. Olha só, 100, viveu quantos anos? O Arfaxade, 438. O Salar, 433. O Eber, Peleg, Reu, 239. Serug, 230. Naor, 148. E o tempo vai caindo. O que eu acho incrível aí é que quem escreveu isso aqui foi o mesmo que escreveu isso aqui. Certo? E o cara não põe uma explicação para a gente, perdoe-me, Moisés, não põe uma explicação para a gente, não dizer assim, gente, a impressão que eu tenho é que para essa geração que Moisés escreveu, isso estava muito claro para eles. Né? Estava muito claro. Então, como nós falamos na lição anterior, parece que haver um fenômeno que diferenciou para cá. Ou seja, qual foi o fenômeno? Dilúvio. Imagina aqui, o povo aqui no dilúvio, além da situação climática, parece ser bem diferente das de hoje, havia também, o povo todo era light. Por exemplo, há indícios aqui que esse povo não comia carne, por exemplo. Eram todos herbívoros, frutíferos, alguma coisa dessa natureza. Aqui há indícios que não comia carne, porque após o dilúvio é que Deus autoriza Noé e seus descendentes a comerem carne. Imagina só
além das propriedades dos vegetais, como é que era nessa época. E a degradação que passou a ter a partir daqui. Então parece ser, assim, muito claro, parece ser uma situação de clima que mudou no planeta, para que a idade foi caindo. Observe que a idade só vai caindo, ó. Não estabiliza, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar a uma idade aí mais ou menos 100 anos. Né? Períodos da história você vai encontrar que os homens viveram menos, por exemplo, na Idade Média. Você vai encontrar que os homens viveram bem por causa da qualidade de vida deles. Né? Nos nossos tempos, né, a qualidade de vida das pessoas está melhorando, então estão vivendo aí um pouquinho mais de tempo. Agora uma pergunta para vocês. Alguém já sabe dizer, por que que o povo judeu também é chamado de hebreus? Ninguém? Por causa do baixista, gente, ó. A quarta geração de Sem, como é o nome do cara? Daí possivelmente viu o nome de Hebreus. Então, como cruzador. Então, interessante esse detalhe aí. Ok. Agora vamos para a nossa linha do tempo. E o nosso tempo. Ok, então voltando aos. A gente agora vai trocar. Gente, o que é que eu quero que vocês façam? Lembra que eu pedi, eu não estou vendo quase ninguém fazendo anotações. Encha seu caderno, folha de reta. Quando você terminar tudo, você tenta conseguir fazer tudo só em uma só, tá? Então olha só. Esses eventos aqui, todos eles já apareceram, certo? Perceba que agora na nossa reta há uma distância significativa entre, primeiro, entre dilúvio e Abraão. Qual é o evento importante bíblico entre esse evento e esse personagem? Qual é o evento? Não põe agora não. Qual é o evento? Qual é o evento? Torre de Babel. Pode clicar, Gabi. Torre de Babel. Gente, eu não coloquei data para a Torre de Babel. Só coloquei que está entre o dilúvio e Abraão. Agora venha novamente para Gênesis 11. Se você quiser colocar uma data aí, nas suas anotações, você pode pôr. Parece que esse evento surgiu ou aconteceu na geração de um homem chamado Peleg. Gênesis 10, 25. Ao baixista nasceram 2 filhos. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg. Agora, observe o que significa Peleg. Porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então, esse evento da Torre de Babel aconteceu possivelmente na geração ou quando Peleg nasceu. Peleg é a 5ª geração de Sem. Agora, quando a gente vem para Gênesis 10, parece-me que o mentor, o líder, o engenheiro desta cidade, desse evento, parece ter sido um homem chamado Nimrod. Gênesis 10, a partir do 6. Os filhos de Cã, lembra, Cã é um dos filhos de Noé, possivelmente o mais novo. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Ávila. Aqui está o nome, cadê a Suzy?
Sabatá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Agora olha só. Cuxi era o que de Noé? Bisneto? Neto. Cuxi gerou a Nimrod, bisneto de Noé, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Olha só, o princípio do seu reino foi Babel. Aí continua falando sobre... Então parece-me que Nimrod, esse descendente de Noé, a quarta geração de Noé, pela linhagem de Cã, parece ter sido o inventor dessa ideia chamada Torre de Babel. Nós estamos colocando aí só o nome Torre de Babel, mas a ideia era construir uma cidade, o povo permanecer unidos, juntos, sem se espalharem, porque a ordem de Deus era se espalhar e povoar a terra, e eles disseram, não, nós vamos ficar aqui, vamos construir uma cidade, e vamos construir uma torre para chegar até os céus. Nós colocamos ali um pequeno desenho, para vocês terem uma noção. Possivelmente essa torre é uma espécie de um... Vou tentar dizer o nome aqui, pastor Marcos me ajude. Zigurat, eu acho mais ou menos esse o nome. Em resumo, a alma dessa torre você encontra toda e qualquer cidade. É aquele postezinho. É só uma como é que eu diria? Uma ideia. Eu já vi aqui em Rio Branco, inclusive. É um negócio feito de alvenaria. E é tipo uma estaca. O obelisco. São bem irmãos gêmeos. Então a ideia deles era fazerem uma torre para chegar até os céus. Vocês já assistiram, já leram alguma coisa de mitologia grega, não já? Sabe qual é a ideia que eu tenho aí? Eu não sei se é a Batalha dos Titãs, que os homens se reúnem para ir lutar com Zeus no Olimpo, né? Não tem aquela... A ideia mais ou menos parece aí ser essa. Eles querem ir fazer uma torre que chegasse até os céus. Segundo o Discovery, o material que eles usavam, é possível que eles tenham feito uma altura com uma torre com mais de 3.000 metros de altura. Vocês têm ideia? Então, um negócio grande. E aí foi quando... Qual a importância de Babel para a gente, pessoal? Porque foi em Babel que houve, como eu colocaria, a multiplicação das línguas. Foi quando Deus desceu, confundiu as línguas e eles tiveram que se espalhar. Agora, detalhe importante. A gente vai encontrar muito isso em Gênesis. Quando a gente lê o capítulo 10, subentende-se que as línguas já haviam surgido. Aí quando chega no capítulo 11, conta a história de Babel. Mas sempre em Gênesis acontece isso. Por exemplo, fala que Adão gerou 2 filhos, Caim matou Abel, Caim foi embora, fugiu, casou-se. Aí a pergunta é, com quem? Se Adão não teve filho. Mas quando chega no capítulo 5 diz assim, e viveu Adão 930 anos e teve filhos e filhas. Então, eles colocam a informação, um dado, e às vezes mais na frente eles colocam detalhes para que a gente possa entender. Então, a Torre de Babel foi o que aconteceu isso. Agora, essa cidade, gente, só um comentário mais sobre ela. Ela é tão importante na Bíblia que é como se fosse o contraste de Jerusalém. Jerusalém é chamada na Bíblia a cidade do grande rei. Nós poderíamos chamar Babel a cidade do diabo. Porque a primeira citação de Babel é feita em Gênesis 11. E vai terminar de falar de Babilônia, sabe quando? Apocalipse 17 e 18, quando mostra a destruição da grande Babilônia. Não necessariamente de uma cidade, mas de um sistema político e religioso que Satanás orquestra, que Deus vai destruir. Então, possivelmente essa Babel é a mesma Babilônia que o rei Nabucodonosor reconstruiu, modificou e etc. Então é uma cidade de uma importância enorme para a Bíblia. Então, se a gente quisesse colocar uma data, se quisesse, vamos lá,
Sem gerou o Arfaxade, com 100 anos, certo? Depois nós temos a média de 30 anos, certo? 30. Então vamos ter aí mais ou menos uns 200 anos, entre dilúvio e Babel, tá? Mais ou menos uns 200 anos entre esse evento e esse personagem. Ok, próximo slide. Quero que vocês me ajudem. Eu nem coloquei o nome, eu coloquei a reta pintada com a cor diferente para destacar outro detalhe importante da Bíblia para nós compreendermos ela. Pastor Marcos não fala ainda. Alguém tem ideia como é que é o nome desse período que está destacado de Abraão para frente? Ninguém? Eu vou assoletrar para vocês. Começa com P. Isso, período dos patriarcas. Agora sim, Gabi pode colocar. Então nós temos aí, também não coloquei uma data específica. Só temos que lembrar que o primeiro grande patriarca é quem? Abraão. Se você quiser colocar uma data nesse período, até o final dele, tem como. Vamos lá. Abraão gerou Isaac. Em quantos anos? 100 anos. Isaac gerou a Jacó e a Esaú. Embora que Esaú, ou Esaú e Jacó. Quantos anos tinha Isaac quando gerou esses dois filhos? 60 anos. Quantos anos tinha Jacó quando gerou o seu primeiro filho mais velho chamado Rúben? Alguém sabe? Ninguém sabe, gente. Nem eu. Também não lembro agora, mas nós temos aí então de Abraão para Isaac 100 anos, de Isaac para Jacó nós temos mais 60 anos, possivelmente nessa média de 50 para 60 anos foi quando. Então quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, ok? Por que é importante os patriarcas para a gente? Porque é deles, por exemplo, quem é o primeiro judeu da história? Abraão, a quem Deus faz a promessa para ele ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele e que dele iria fazer uma grande nação. Aí Deus falou que traria um descendente também. Esse descendente a quem a promessa pertence é um homem chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, mas o filho a quem herdou as promessas que Abraão herdou foi Jacó e a sua descendência. Então, Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Em linhas gerais, desses 12 filhos, é de onde vêm as 12 tribos de Israel. Seria mais ou menos assim, cada filho corresponde, imagina só um país com 12 estados, cada estado corresponde a um dos filhos desse patriarca. Então, cada um deles recebeu uma porção de terra anos na frente, e daí vem então a nação de Israel. Então, nós temos aí então o período dos patriarcas. Ok. Oi, tá bom, Gabi, já colocou. Eu coloquei no final do período dos patriarcas outro evento importante para o povo judeu, naturalmente para a gente. O cativeiro no Egito. Êxodo 12 e 40, salvo engano, fala o período que o povo de Israel ficou no cativeiro. Quantos anos foi? 30 anos. Um período de 430 anos. Parece-me que esse tempo foi contado, entendo as citações quando fala desse cativeiro, não é a partir de José, mas desde quando Jacó, com cerca de 70 pessoas, veio lá da Palestina, ou de hoje, onde é Israel, e desceu para o Egito. Ou seja, nesse período, quando Jacó chegou no Egito, Israel ainda não vivia no cativeiro, foram recebidos como chefes de estado, pessoas importantes, tudo mais, pai de José, irmão de José, então, mas parece que a Bíblia conta esse tempo desde quando Jacó desceu para vir para o Egito. Então nós temos aí então o início
no final do período dos patriarcas, olhando para José, o início do cativeiro no Egito. Aí vamos ter um personagem importante. Quem é o personagem que surge na história? Pode clicar, Gabi. Moisés. Então nós temos Moisés, que uma data aproximada para ele, né, nós colocamos aí 1500. No geral, a gente vai encontrar nos anais da história 1440, 1400, né, mas eu coloquei só para facilitar a assimilação. Nós temos aí então o Moisés, que surgiu. Agora, olha só, Moisés, além de ter sido o libertador, ou o homem que Deus usou para libertar Israel do cativeiro, qual é outro grande legado de Moisés para a gente? Foi ele quem escreveu o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o livro de Gênesis. Foi Moisés. Então é ele que fala sobre essas genealogias, sobre tudo o que aconteceu na história que veio antes de Moisés. Então, nós colocamos aí Moisés, 1500 anos antes. Os irmãos devem lembrar que quando Moisés nasceu, Israel já estava no cativeiro. Gênesis 1 mostra isso. Agora, um outro detalhe também importante que eu percebi esses dias. Mais na frente, nós vamos chegar no fim do que nós chamamos o cânon do Antigo Testamento, ou no período interbíblico, que tem uma duração de tempo entre o último livro a ser escrito do Antigo Testamento até o surgimento de Jesus, um período de mais ou menos 400 anos, quem diz assim, silêncio total. Agora pasmem, eu nunca tinha parado para refletir que de Gênesis 50, que é o último capítulo de Gênesis, a Êxodo 1, nós temos mais ou menos o mesmo período de tempo que Deus não silenciou. Calou. Lembra? Gênesis termina com a morte de José, certo? O último patriarca. E quando começa a Êxodo, basicamente contando a história de quem? Não, Êxodo começa basicamente contando a história de Moisés, né? No capítulo 2 já começa o nascimento e tudo mais. Mas há um período de tempo de mais ou menos 400 anos, um pouquinho menos de tempo, entre o final de Gênesis e, para continuar contando a história, 4 gerações depois dessas gerações. Então nós temos aí então Moisés. E temos também mais um detalhe importante que eu queria colocar. Pode colocar, Gabi? Ok. Nós vamos somente citar, só para nível de informação, durante esse período, o surgimento dos impérios na Bíblia. Inclusive, por que eu coloquei o Egito? Porque possivelmente Apocalipse se refere a ele quando fala daquela besta que tem os 10 chifres, 7 permanecem e tal. Parece fazer uma citação a esse império. Então, nós temos aí no período dos patriarcas, para frente nós temos a ascensão do império egípcio. Por que nós sabemos disso? Porque Israel ficou cativeiro aonde? No Egito. O país na época mais importante, mais poderoso economicamente, militarmente, é o Egito. Então, em um período entre Abraão e os patriarcas, nós temos a ascensão do império egípcio. Eu nem coloquei, né, no período de Abraão nós já tínhamos um império, talvez, né, forte também, que chama-se de a antiga Babilônia. Nem coloquei porque não quero dar tanta informação a vocês, mas nós temos então, no final do período dos patriarcas, antes de Moisés, né, e antes inclusive do cativeiro, nós temos a ascensão do império egípcio. Próximo, Gabi. Não tem, é o último, né, Gabi? Então volta, por favor. Pensei que tinha colocado aí, mas não coloquei, que é então a questão que vai vir
né, ou durante a vida de Moisés, que é o isso, vai ver o êxodo. Então vamos parar um pouquinho. A gente então dar um tempinho para vocês, se vocês têm alguma pergunta a fazer. Fique à vontade. Marivan. Aham. Ah, sim. Uhum. Ah, tá, ok. Todo mundo entendeu a pergunta do Marivan, né? A dúvida dele é porque... Ah, tá, o que eu falei, Marivan, de repente não posso ter sido claro, é que quando a gente lê Gênesis 10, parece que as línguas já haviam surgido, porque vai falando, em 2, 3 lugares a gente percebe, não sei se eu destaquei aqui, acho que não destaquei. E aí, quando a gente chega em Gênesis 11, conta a história da Torre de Babel e coloca esse evento como sendo causa para o surgimento das línguas, ou seja, foi ali que começou. E aí a gente pode dizer assim, não, mas como é que citou antes? Aí é onde vem a explicação. O livro de Gênesis possui muito esses parênteses. Babel, ou a cidade de Babilônia, foi a causa que fez com que houvesse o surgimento das línguas. É só uma explicação sobre as citações do capítulo 10 sobre já o surgimento das línguas. Não sei se eu consegui. Deu para entender agora, né? Cita, depois explica. Vou dar mais um exemplo sobre isso. Quando a gente lê a criação do homem e mulher, quando é apresentado em capítulo 1 de Gênesis, subentende que foram criados tudo junto. Confere? Mas quando a gente chega no capítulo 2, aí ele vai explicar que foi criado primeiro o homem, depois o homem foi trabalhar, chegou em casa, não tinha nada para ele comer, ele ficou tristinho, aí Deus olhou, deu peninha dele, fez ele dormir, foi lá na costela dele, fez a mulher. Então vai explicar, né, um intervalo de tempo que há entre a criação do homem e a criação da mulher. Babel é exatamente um desses parênteses. Coloca ela aqui e a gente diz, não, mas o capítulo 10 já está dizendo que surgiram línguas. Mas lembra que Babel foi o objetivo principal, vamos ficar todo mundo junto. O Criador mandou a gente se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Nós queremos ficar aqui. Vamos fazer uma cidade que seja celebrado o nosso nome. Vamos marcar o nosso nome aqui. Enquanto eles estão construindo a cidade, essa torre, Deus desce e confunde as línguas deles. E a partir daí, então, eles seguem o mandamento de Deus. Eu espero que deu para entender, né? Mais alguma pergunta, gente? Tudo bem? Aham. Sim. Sim. Uhum. Sim, mas é exatamente isso. Por que o nome de lugares? Porque ele chega nessa pessoa chamada Nimrod. Eu não tenho tempo, inclusive o pastor Marcos, até quando trouxe o ano passado, ano atrasado, uma aula sobre o Natal, ele falou sobre esse personagem. Ele é gente, só para vocês terem ideia, esse personagem ele é na idolatria, ele é muito forte. Nimrod. Ele casou, não vou contar a história não, depois eu conto. Mas então, vai contar os feitos dele. Ele quis construir, começou a construir Babel, aí saiu subindo e construindo. Construiu inclusive a cidade de Nínive. Então vai dizendo o que ele fez, os marcos, o legado dele. Para depois voltar a falar novamente. Então, é mais ou menos assim. Uma vez eu brinquei, mas tem isso na Bíblia mesmo. Quando a Bíblia está falando de um assunto e ela para e abre um parêntese, aquilo é muito importante. Por exemplo, a Bíblia está falando de Raquel, uma das esposas de Jacó. Mas antes que Jacó case com ela, ele chega, aí fala assim, Raquel era assim, assado, e ela era muito bonita. Então ela era bonita mesmo. Chama atenção. Então, é algo que chama, a atenção
E ele faz um comentário como se abrisse um parêntese, para um pouquinho, olha essa informação aqui. Então Nirod, minha irmã, é essa ideia. Olha só a importância desse cara para o mundo do diabo. Literalmente, é isso.